Olá, eu me chamo Andréa Caminha, sou aluna do mestrado em Ciências das Religiões da UFPB e estamos aqui para dar continuidade ao seminário 4 da disciplina História das Religiões. Então, o que iremos apresentar, nosso trabalho é baseado no livro de Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente, de 1300 a 1800. Então, eu quero falar para vocês, antes de iniciar, do impacto que foi para mim quando estava lendo esses capítulos, que trata justamente do medo nas sedições. Foi justamente quando a gente se deparou com o evento, não é, da pandemia em virtude da Covid-19, que chegou ao mundo todo, né, toda a humanidade, chegou ao Brasil, chegou ao nosso estado e nossa cidade. E é um tempo desafiador que nós atravessamos, não é? De muita insegurança e medo. Então, como eu já falei, não é, que é baseado no livro de Jean Delumeau, eu vou aqui apresentar os aspectos principais dos capítulos 4 e 5, não é, dessa série de sedições que ocorreram na Europa, em alguns países da Europa e também alguns países colonizados da América. Gostaríamos aqui de pontuar o que seria sedição, né? Significa revolta, significa motim e uma perturbação da ordem pública. Então, né, o que encontramos, né, em destaque nos escritos do autor, né, desses capítulos, não é a questão assim das revoltas, de lutas de classes e de a violência entre esses rebeldes, né, e os seus adversários. Mas o problema central que o autor vai destacar é justamente o papel desempenhado pelo medo nas sedições na época pré-industrial. E o autor também ele vai identificar nessas sedições os modos de ação coletiva, que ele vê pelo ponto de vista de forma irracional e do ponto de vista racional. No ponto de vista irracional, ele vai dizer assim, vai falar que essas ações eram desprovidas assim de uma programação racional, era realizada com extrema brutalidade. E também ele vai dizer que ele vai separar, né, dessa forma que temos assim o irracional, o mágico e o pavor. Já do ponto de vista racional, que ele vai delimitar, né, ele vai dizer que são operações de forma pensadas, mais racionalizadas, sem uso de violência. E nesse ponto de vista, temos aqui o senso tático e o espírito de organização. Podemos aqui observar, não é, quando a gente vai ver a questão da agressividade falada pelo autor, e podemos assim fazer um certo cruzamento, né? Como é que se dá essa agressividade? A origem dela, a gênese dela é de uma questão biológica, é de uma questão cultural. Então ele vai desenvolvendo, não é, essa gênese. A gente vai percebendo que o autor, ele como historiador, ele não vai investigar o problema central na perspectiva biológica. Seu trabalho ele consiste mais em mostrar, através de dossiês, que a maior parte dessas sedições na Europa dos séculos XIV ao XVIII foram reações defensivas motivadas pelo medo, podendo esse medo ser real, um medo parcialmente imaginário ou totalmente ilusório. Então, a gente pode também perceber que quando ele está ressaltando essa questão do medo, ele vai exemplificar
o movimento muito conhecido, o movimento de 1968 na França, dos movimentos estudantis, né? Onde ele vai colocar que, de um lado, percebe-se nesse movimento, por exemplo, o medo real, e outro lado, o medo que ficou difuso. Nesse medo real, ele vai falar que foi fruto de realmente o motivo principal que levantou esse movimento, que foi o fruto de uma conjuntura da época que estava acontecendo, né, na sociedade francesa, que estava na eminência de excluir o acesso dos jovens ao ensino superior. Já quando ele vai comentar sobre o medo difuso, ele vai dizer que foram outros movimentos que se associaram a esse medo, a esse movimento principal, no movimento estudantil da época, que levantaram outros tipos de bandeiras, como, por exemplo, bandeiras ecológicas, defendendo em favor da vida, por exemplo. Então, observamos também que no decorrer, quando o autor está falando sobre o sentimento de insegurança que que esses processos de sedições trazem, o autor vai recorrer a outros exemplos, como os movimentos messiânicos, por exemplo, que ocorreram entre os séculos XII e XVI. E ele vai exemplificar especificamente os movimentos das cruzadas, que geraram um sentimento de insegurança muito grande, não é, na população. Os cruzados faziam uso de violência, tendo como meta principal 1000 anos de felicidades prometidos pelo Apocalipse. Por outro lado, Delumeau ele também vai citar outros tipos de movimentos contrários às cruzadas, como, por exemplo, o liderado pelo reformador Jean Hus, que a chamou de pseudos cruzadas. E ele criticou muito fervorosamente a venda de indulgências, por exemplo, tão pregado pela a Igreja Católica Romana. Ele rejeitou o milenarismo e se manteve focado na defesa dos mais pobres. Também ele vai dizer que, dentre esses reformadores, tinha um grupo que tinha posicionamentos milenaristas. E para esse tipo de reformistas, era necessário se desvincular totalmente do poder central de Roma para atingir o milênio de felicidade. Os milenaristas reformadores encontraram muita adesão, principalmente das pessoas que se sentiam excluídas da sociedade. Essa parcela populacional era movida pela possibilidade de aplacar as suas angústias e conter o sentimento de insegurança. E nesse momento é que Delumeau ele vai falar que criou-se em torno disso tudo o imaginário do mito do retorno ao paraíso terrestre. Ainda, Delumeau vai falar sobre as questões dos rumores, não é? Então, sobre os rumores que ocorriam, a palavra já nos traz, rumores, né? Todo aquele movimento que antecede, muitas vezes, as sedições. Não é? O autor considera, antes a ocorrência de uma rebelião, existiam sempre rumores que circulavam para prenunciar situações de sedições. E que ele vai dizer que a partir dos rumores podia-se tentar evitar as rebeliões. Porém, essa tentativa era mais difícil de ser efetivada nas sociedades pré-industrial. Um desses exemplos de rebelião, em 1750 em Paris, que circulava o boato de que crianças estavam sendo raptadas para que fosse retirado o sangue delas, servindo para banhar um príncipe leproso. Na continuidade, Delumeau ele vai falar de medos mais precisos. E ele vai dizer que ele vai chamar a atenção para as revoltas dos índios
por exemplo, do México e do Peru contra os colonizadores espanhóis. Ele observa nessas revoltas uma reação consciente à imposição de culturas dos conquistadores, como o batismo, o catecismo, as liturgias dos missionários europeus, que eram impostas. Para isso, disseminou-se no imaginário, no qual, assim, quando tocava sinos das igrejas, atraíam as epidemias, o batismo, que contaminava as crianças e os missionários, que também eram tidos como mágicos. Entretanto, a oposição a essas visões religiosas aconteceram também no interior do próprio cristianismo. O autor cita como exemplo as guerras religiosas da França entre os católicos e os protestantes. O autor também ele vai destacar a presença das mulheres nesse movimento de sedições, que ele vai colocar aqui a questão do iconoclasmo. Essas mulheres tiveram um papel importantíssimo nas sedições e nos crimes de multidões. Um dos exemplos citados pelo autor é a revolta em 1792 em Paris. Nessas rebeliões, elas defendiam os seus lares. Delumeau também ele vai dizer que o engajamento dessas mulheres nesses episódios de sedições antecederam, que foram movimentos que antecederam a Revolução Francesa. Elas propagavam um certo militarismo feminino, que levantavam bandeiras contra a opressão sofrida pelo povo. E também ele vai falar de líderes das igrejas, tanto católicas como reformadas. Também participaram desses tumultos e movimentos de sedições, por causa justamente de suas diferenças doutrinárias. De um lado, os líderes reformados atuavam destruindo imagens dos santos católicos, crucifixos, vitrais, pinturas e livros. De outro, os católicos pregavam discórdia entre os cristãos, levando os fiéis a organizarem reações violentas contra os reformadores, até com procissões armadas. Então, o autor também ele vai tratar de medo, um medo de subversão. Todas as rebeliões realizadas eram seguidas de repressão. Criava-se um clima de medo para conter as sedições. Às vezes, esse medo, o fato de, por exemplo, de ser um vagabundo, já se pesava sobre ele perseguições, gerando assim um grande temor, não é? E os pobres eram acusados de perturbadores da ordem e da tranquilidade pública. Então, assim, concluindo, o que é que eu concluo desses capítulos que eu pude ler? Eu concluo que a relação entre medo e sedição, né? Esse medo, o medo pode gerar as sedições podem causar medo, e o medo pode ser usado para conter essas sedições. Esse trabalho foi de suma importância para mim, foi um trabalho que me enriqueceu muito. E nesse momento eu quero agradecer a todos vocês. Meu muito obrigada.